eu sou a missionária Céu. Amanto divinai. Nós esteve aqui adorando o Senhor. Já faz um tempinho, né, que a gente esteve aqui, mas tudo é no tempo do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Peço à igreja, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor e abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 32, onde o Senhor irá falar ao meu e ao teu coração. O Senhor me deu um tema para esta palavra que é: o povo de Deus fica impaciente e se corrompe. Louvado seja Deus, coisas que está acontecendo também nos dias de hoje. Pessoas impacientes, aleluia, muitas das vezes coloca algo nas mãos do Senhor e por ao seu próprio olhar está demorando do Senhor agir, perde a paciência e muitas das vezes acaba se corrompendo, mas no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Êxodo capítulo 32. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 1 e depois nós iremos para o versículo, aleluia, versículo 6. O versículo 1 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram ali: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. O versículo 6 a seguir diz assim, melhor dizendo, versículo 5: e Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão, aleluia, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a afogar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele inclinaram e sacrificaram ali e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Aleluia, louvado seja Deus. Até a igreja sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmão, neste mesmo livro do Êxodo, no capítulo 1, a Bíblia nos diz, aleluia, capítulo 1 a seguir, a Bíblia nos diz que após a morte de José, louvado seja Deus, o novo faraó não conhecia José. Ele vendo o crescimento do povo de Israel, ele teme que viria aleluia, uma guerra e o povo de Israel, aleluia, se ajuntasse com o exército inimigo contra os egípcios. Então ele começa a oprimir e escravizar o povo de Israel. E ali, louvado seja Deus, porém, quanto mais o faraó oprimia e escravizava o povo de Israel, mais o povo crescia e se multiplicava. Então, aleluia, não satisfeito, agora o faraó dá uma ordem a duas parteiras para que matasse todos os bebês que nascesse homem, só deixasse vivos e fosse menina. Porém, as parteiras, elas temiam o Deus de Israel e elas não fizeram como o rei lhes pediu. Então o rei, não satisfeito, ele agora dá uma ordem para que todos o bebê que nascesse homem fosse morto. Em meio a esta matança nasce o menino, o menino Moisés, o escolhido do Senhor para libertar o povo de Israel da escravidão. A Bíblia diz que o menino era belo, era lindo, a sua mãe consegue esconder por um período de 3 meses, mas ela não podendo mais esconder, ela faz um cestinho betumado para que não entrasse água, coloca aquele menino e ali leva ao rio Nilo. E ali a Bíblia nos diz que a princesa, a filha do faraó, estava ali com as suas, aleluia, com as suas damas ali, elas estavam, aleluia, com suas donzelas, ela estava ali se banhando, e ela então avista Moisés e se enche de compaixão para com
a ser criado com os costumes egípcios. Aleluia, louvado seja Deus, no meio de toda aquela idolatria. Ainda assim, o sangue hebreu, o valor mais alto, aleluia, na vida de Moisés, quando ele já adulto, ele avista ali um soldado egípcio matando, aleluia, maltratando, louvado seja Deus, um escravo hebreu. E ele então mata aquele soldado egípcio e esconde na areia. Porém, ao dia seguinte, ele vê que aquele negócio foi descoberto e aleluia, o faraó tenta matar. E ele então foge. Eu estou em igreja cantando um bar, estou fazendo apenas um resumo da história para a igreja entender o que Deus quer falar comigo e contigo nesta noite. Louvado seja Deus. E ali, aleluia, ele foge para Midian, onde ele se casa com uma das filhas de Jetro, o qual era sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele fica por um bom tempo ali cuidando, apacentando o rebanho de Jetro, até que um certo dia o faraó morre. Louvado seja Deus, se levanta um novo faraó que não sabia da história, aleluia, de Moisés. E então o Senhor aparece em uma sarça ardente a Moisés em um monte, aonde Moisés, movido pela sua curiosidade, ele se aproxima e Deus fala com ele: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás pisando é terra santa. E ali o Senhor fala pela primeira vez com Moisés e fala com ele que ele iria retornar ao Egito para libertar o povo de de Israel da escravidão. Porém, Moisés, ele teme e ele tenta, assim como nos dias de hoje, ele tenta fugir do chamado. E por causa da sua relutância, o Senhor, pela sua misericórdia, permite que Arão, irmão de Moisés, entre na história, passando a se ser, aleluia, uma espécie de vice-presidente. É como se, aleluia, Moisés fosse o pastor presidente e Arão o vice-presidente. Aleluia, louvado seja Deus. E ali Moisés, ele vai até o Egito e Deus fala com Moisés e Arão fala com o povo. Aleluia, louvado seja Deus, com o faraó. Louvado seja Deus, o que Deus falava para Moisés. E ali começa as pragas, como nós conhecemos. Aleluia, Deus manda as 10 pragas até que finalmente o faraó deixa o povo de Israel sair. O povo então sai, aleluia, eles vão embora, eles agora estão livres. Mas antes que eles sejam livres, o Senhor permite que tome o povo do Egito de ouro para o povo de Israel. Eles não saem de mãos vazias, eles não saem de qualquer maneira, eles não saem como fugitivo, eles não saem envergonhados, eles saem dali honrados, com honros. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz, igreja, aleluia, que Deus cuida do seu povo no deserto. O Senhor os alimenta, o Senhor aquece durante o dia com a coluna de fogo e protege do frio. Aleluia, louvado seja Deus, protege do frio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor faz até mesmo cair pão do céu, cair o alimento do céu para alimentar aquele povo. O Senhor supre as necessidades daquele povo. O Senhor abre o mar vermelho para aquele povo passar a pés enxuto. Mas ainda assim aquele povo era um povo murmurador, um povo obstinado ao pecado, um povo de coração duro, que mesmo vendo todos os milagres e prodígios da parte do Senhor, ainda assim eles murmuravam constantemente. E agora a Bíblia vai nos dizer que o Senhor manda Moisés subir ao monte, aleluia, onde ele só entregaria a tábua da lei, os 10 mandamentos a Moisés. Mas enquanto Moisés está lá no monte, durante 40 dias e 40 noites, e Josué, acredito eu, segundo alguns historiadores, fica no meio
Senhor. E Arão, que fica ali como segundo, ele fica ali no lugar de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora ficou na responsabilidade de Arão cuidar daquele povo, daquele rebanho, enquanto Moisés estava, aleluia, sóis com o Pai no monte. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas como eu disse, igreja, Moisés ficou 40 dias e 40 noites. E aquele povo começa a ficar impaciente com a ausência de Moisés. Eles começam a ficar impacientes, aleluia, com a demora de Moisés descer daquele monte. E eles pensam até mesmo que Moisés poderia estar morto. Então eles, aleluia, sem uma forte liderança, aquele povo agora com a sua impaciência se corrompe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque por mais que Arão era o segundo, mas aleluia, Arão
Jesus. E é por causa de muitos, Arão, que muitos do povo de Deus está doente, está anêmicos. Eu não estou falando de doença física, mas de doença espiritual. É por causa de muitos, Arão, que tem muitos crentes, aleluia, que estão decepcionados, que estão, aleluia, desanimados. Ah, como assim, missionária? Aí muitas das vezes Deus está falando, Arão, fala com o meu povo, colocar a vida em ordem, colocar a casa em ordem, porque vai, aleluia, senão morrerá. Aí muitas das vezes o Arão da não deixa falar, vai deixar o povo triste, vai deixar o povo com raiva. Eu vou perder ovelha, eu vou perder dizimista, eu vou perder ofertante. Ah, vão virar cara pra mim. Eu não vou falar dessa maneira, eu vou falar assim: Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai realizar o teu sonho, Deus vai realizar o teu projeto, Deus vai te dar um casamento, Deus vai fazer acontecer na tua vida. Mas aleluia, aí o crente espera a promessa, que foi o Arão que disse, aleluia, mas o crente está pensando que foi Deus que mandou, aí está esperando a promessa se cumprir, nada acontece. Aí ele começa a esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada acontece. Aí ele começa a se desanimar e começa a questionar: Deus, cadê a promessa que o Senhor me fez? Deus, o Senhor falou na boca de Arão que ia me dar, que ia fazer, que ia realizar, que ia concretizar. É porque o Senhor não fez, porque o Senhor não me levantou, porque o Senhor não realizou, é porque não foi Deus que falou, foi Arão. Mas aí o povo fica colocando Deus contra a parede. Aí muitas das vezes se afasta de vez da presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus ali se corrompe, adorando aquela imagem, aquele bezerro. Mas entenda, Deus, além de Deus, ninguém se esconde. O homem pode cavar um buraco mais fundo da face da terra e se esconder, ainda se o Senhor contempla. Quer prova disso? No livro de Jonas, aleluia, se não me engano, capítulo 2, capítulo 2, a Bíblia vai nos dizer que Jonas, ele é lançado, aleluia, no fundo do mar, engolido por um grande peixe. Ali ele se encontra 3 dias e 3 noites dentro da barriga do mar, dentro da barriga do grande peixe, e ali ele clama ao Senhor e o Senhor o escuta. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta o homem se esconder do Senhor. Não adianta o homem tentar fugir da presença do Senhor, porque o Senhor tudo vê, tudo contempla. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que muitas das vezes o homem pensa que o pastor não está vendo, a pastora não está vendo. Aí muitas das vezes olha o pastora pela aparência, que nada, Deus mostra nada, Deus é com ele nada, Deus é com ela nada, que nada a gente pode fazer, aleluia, pintar e bordar, que nada vai acontecer, porque Deus não vai mostrar nada para aquele pastorzinho, Deus não vai mostrar nada para aquela pastorzinha, que nada, isso aí não é de nada. Mas entenda a coisa, assim como tem, aleluia, não, também
Senhor. Então, ali Moisés intercedendo pelo povo, o Senhor tem misericórdia. O Senhor, aleluia, por causa da intimidade que Moisés tinha para com Deus, por causa, aleluia, louvado seja Deus, da vida de santidade que Moisés tinha para com Deus, Moisés tinha crédito do céu para pedir, para interceder pelo povo. Então Deus se arrepende do mal que iria fazer aquele povo e dá àquele povo uma nova chance, uma nova oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos por aí que coloca algo nas mãos do Senhor, confia por um tempo, mas ao seu ver nada está acontecendo, aí começa a se corromper. Quantos estão ficando impacientes em esperar o tempo do Senhor? Quantos estão impacientes em esperar a resposta do Senhor? Quantos estão impacientes em esperar Deus falar? Quantos estão impacientes em esperar Deus agir? Aleluia, louvado seja Deus. Muitas das vezes está orando, está com propósito em oração, mas não está em silêncio. Aí começa a ficar impaciente. Quer saber de uma coisa? Eu vou parar de orar, eu vou parar de buscar, porque minhas orações não estão adiantando de nada. Deus não está me ouvindo.
qualquer jeito, começa a virar bagunça. E quando pensar que não, a gente está longe de Jesus, Jesus volta e a gente fica. Jesus vem buscar a sua igreja e a gente fica de fora. É melhor ser corrigido por Deus e, aleluia, nos arrepender e voltar para Cristo, e no grande dia Jesus nos chamar pelo nosso nome e colocar sobre a minha tua cabeça a coroa da vida eterna, do que nós, aleluia, não aceitar a correção do Senhor e perder a salvação. Eu tenho um negócio comigo. Eu agradeço a Deus todas as vezes que Deus me corrige de alguma forma. Louvado seja Deus. Esses dias atrás aí, aleluia, eu estava ficando muito tempo no celular. E às vezes Deus falava comigo, vai ler a Bíblia. Eu até pegava a Bíblia e botava assim no colo. E eu ficava assim, deixa eu só assistir isso aqui que eu vou ler na estante. E quando eu pensava que não, o tempo passava. E eu acabava não lendo, porque surgiu outra coisa para mim fazer. Aí quando foi essa semana, o pastor pregando, falou sobre isso, que Deus deu um sonho a ele, aleluia, a qual ali Deus mostrava que Deus, aleluia, ele recebeu uma oportunidade para pregar, e ele falava com o pastor que ia pregar, mas antes ele ia assistir uns vídeos ali, aleluia, no celular, e ali ele disse que passava o culto e ele não pregava, só mexendo no celular. Ali eu peguei para mim, eu falei, Senhor, eu te dou glória por ter me corrigido, porque a Bíblia diz, igreja, no livro de Apocalipse, aleluia, que Deus corrige a todos quanto ama. Louvado seja Deus. Se Deus me corrigiu naquele momento, é porque Ele não quer que eu perca meu tempo com o celular, com coisas deste mundo, enquanto eu poderia estar se alimentando da palavra do Senhor, me achegando mais ao reino dos céus. Eu glorifiquei a Deus. Louvado seja Deus, porque é melhor ser corrigido pelo Senhor e ser salvo do que perder a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou contando isso, igreja, para a igreja entender que a palavra ela corta dos dois lados. Assim que corrija aí, corrija a mim. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é como um grande bolo com várias fatias. Cada um pega a sua fatia e coma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus dá uma segunda chance ao povo de Israel. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia nos diz, aleluia, que Moisés, aleluia, louvado seja Deus, versículo 17 diz assim: e ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra no arraial. Porém ele disse, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido aleluia, dos vencidos, mas alarido dos que conta eu ouço. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos que Josué está falando com Moisés, que estava ouvindo júbilo, alarido. Ou seja, aleluia, o que eu disse no início, Josué não subiu diretamente aonde Moisés estava, mas também ele não ficou com o povo, ele ficou no meio do caminho até Moisés chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você é um Josué da vida, que está firme em Cristo, esperando a volta do Senhor até que Ele venha, independente do tempo, independente da circunstância, independente das lutas, independente dos levantes, independente das calúnias, independente das provas? Será que você é um Josué da vida, que espera, que está à disposição do Senhor até que Ele venha? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. No versículo 19 a Bíblia diz: aconteceu que chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e aleluia, arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Isso não significa que, aleluia, Moisés ficou descontrolado. Pelo contrário, Moisés, ele era muito manso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso aqui representa a ira de Deus, aleluia, para com o seu povo. Naquele momento Deus estava irado, porque o povo havia se corrompido, porque o povo havia, aleluia, idolatrado uma imagem.
reino. É idolatria no meio do povo de Deus. Sabe aquelas pessoas que dizem: eu vou de tal igreja porque vai ter um pregador de fora, eu vou de tal igreja porque lá está tendo um fulano de tal que está pregando, que está profetizando, que está revelando, que está fazendo acontecendo. Eu vou de tal igreja porque vai ter um cantor de São Paulo, eu vou de tal igreja porque vai ter um pregador do Rio de Janeiro. Está idolatrando o homem, porque para buscar Jesus não precisa
Mas ele já conseguiu várias vezes emprego, aleluia, no supermercado. Mas todas as vezes, aleluia, a pessoa já fala, tem que trabalhar de domingo a domingo, só sai 8 horas, 8 e pouca da noite. Aí ele fala, pra mim não ir pra igreja, não quero não. Porque a igreja é melhor um pouco com Deus do que muito sem Deus. Aleluia, não adianta o homem ter um bom emprego, um bom salário e não ter tempo para Jesus, não ter tempo para buscar a presença de Deus, não ter tempo para adorar, não ter tempo para ir para a igreja cultuar o Senhor. Aleluia, Deus. Mas quantos estão se corrompendo por causa de um bom salário? Quantos estão se corrompendo por causa de emprego? Ah, mas é meu trabalho. Aleluia, eu não vou para a igreja porque eu vou trabalhar. Deus entende. Aleluia, louvado seja Deus. Ei, aleluia, eu não estou dizendo para você que trabalha à noite, quem sabe, chegar a largar seu trabalho de uma hora para outra do nada, não. Mas começa a bater o joelho no chão e falar, Pai, abre a porta de emprego que não me impeça de te adorar. Abre a porta de emprego que não me impeça de ir para tua casa, de cultuar. Pai, abre a porta de emprego que não me prenda, não me impeça de ser adorador. E quando Deus vê a sinceridade do teu coração, quando Ele contemplar um coração de verdadeiro adorador, Ele vê que você realmente quer adorar. Ele abre uma porta que não me impede de adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse que meu marido se encontra desempregado há bastante tempo, fazendo bicos, mas Deus não deixa faltar o pão na minha casa. Deus não deixa faltar um aviso de luz. Deus não deixa faltar um aviso de água. Deus não deixa a gente passar fome, porque o mesmo Deus que Ele abre mão, aleluia, de empregos de supermercado para vir adorar o Senhor, esse mesmo Deus supre as nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós precisamos, igreja, nos arrepender verdadeiramente e se voltar para Cristo como os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, independente da circunstância. Não podemos deixar que nada nem ninguém nos impeça de ser adoradores. Ah, missionário, está dizendo que só vão ser salvos, aleluia, só aqueles que vão para a igreja. Não é isso que eu estou dizendo, porque a Bíblia diz que para ser salvo é preciso crer em Jesus Cristo, é preciso confessar como o único suficiente Salvador de sua vida, mas também é bíblico congregar, aleluia, é bíblico que nos reunimos em uma só fé, em uma só oração, em uma só corrente. Observe que uma corrente, um elo só é fraco, não serve para nada, mas vários elos se tornam corrente forte. Quando a pessoa colocar uma corrente para colocar um cadeado, não coloca só o elo, porque não tem como, mas coloca uma corrente com vários elos, tá entendendo? Vários elos é mais forte. Glória a Deus. Muitas das vezes eu já ouvi te dizer, ah, mas eu oro em casa, eu cultuo em casa, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A gente pode orar em casa e deve orar, ler a Bíblia, louvar a Deus, buscar a presença de Deus em nossa casa, mas não é a mesma coisa, igreja, porque muitas das vezes é só você e Deus, e muitas das vezes uma pessoa só fica fraco, fica desanimado, começa a ficar frio espiritualmente, aleluia.
21. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Já estou encerrando, igreja. Então disse Arão: não te acenda a ira do meu Senhor, tu sabe que este povo é inclinado ao mal. Louvado seja Deus. É isso que o Arão está fazendo. Deixa de pregar a verdade para pregar algo para agradar o homem, para encher o ego do homem. Aí daqui a pouco o homem está todo desconcertado, todo desmantelado. Aleluia, louvado seja Deus. Aí começa o escândalo. A igreja de fulano e tal tem uma pessoa que está assim, está assado, e o pastor não faz nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí muitas das vezes veio Moisés, aleluia, louvado seja Deus, viu Moisés corrigir, viu Moisés, aleluia, confrontar Arão. Aí Arão, em vez de se arrepender e se voltar para o Senhor, Moisés, aleluia, Arão fica culpando os outros. Ah, mas foi culpa desse povo. Ah, mas tu sabe que esse povo é inclinado ao pecado. Mas tu sabe que esse povo tem um coração duro. A culpa não foi minha. Eles que fez, aleluia, eles que insistiram. A culpa não foi minha, não foi eu que quis, foi por causa deles. Louvado seja o nome do Senhor. E está tendo muitos orando desta maneira nos dias de hoje, que peca, erra, faz as coisas erradas, e em vez de reconhecer que errou e pedir o perdão de Deus, fica colocando a culpa em A e B. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós precisamos, igreja, aleluia, a reconhecer os nossos erros. E eu não estou falando assim A ou B, é toda a igreja, inclusive a mim, porque nós somos falhos e pecadores. Santo só Jesus Cristo. Nós temos que a cada dia fazer uma autoanálise em nossas vidas e reconhecer os nossos erros, confessar perante o Senhor e suplicar o seu perdão e procurar andar, aleluia, nos caminhos da retidão do Senhor Jesus
Jesus.